Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Quero falar especificamente nesse vídeo, de modo rápido e objetivo, sobre a data de 457. Primeiro vamos ler o texto. Deixa eu pegar meus óculos aqui. Vamos ler o texto. Depois a gente faz algumas considerações relativas ao texto. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Rapidinho, sem delongas. A Igreja Adventista acredita que 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 dias, que segundo o tal princípio de ano, deveriam ser interpretados como 2.300 anos, que teria começado no ano de 457 antes de Cristo, certo? Muito bem. Para que a gente comece a entender que esta data é ridiculamente estabelecida, arbitrariamente estabelecida pela teologia adventista, nós precisamos analisar algumas coisas relativas ao texto, o texto bíblico. Por exemplo, a pergunta que produziu a resposta aqui do verso 14. A pergunta está no verso 13. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido? Primeira ação do chifre pequeno aqui, sacrifício diário suprimido. Transgressão desoladora. Segundo ato, segunda ação perniciosa e nefasta, profanadora do chifre pequeno. Transgressão desoladora. Santuário e exército. Olha, o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés. Então veja, nós temos aqui 3 ações perpetradas pelo chifre pequeno. Primeiro, contra o sacrifício diário, que no hebraico aqui é tamid. Depois, contra a transgressão desoladora, que no próprio livro de Daniel, essa transgressão desoladora é expressada mais à frente como abominável da desolação, especialmente aqui no capítulo 11, deixa eu ver se eu lembro, no versículo 31, forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabando com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então veja, sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora ou a abominação desoladora. De que forma isso se aplica aqui? A quem se aplica essa transgressão desoladora? A transgressão desoladora ou a abominação desoladora se aplica ao ato do chifre pequeno ter introduzido a estátua de um deus grego no próprio recinto do santuário, exigindo a adoração desta estátua do deus grego chamado Zeus por parte dos judeus. Essa é a transgressão desoladora a qual o profeta está se referindo aqui. Então vamos lá, supressão do tamid, transgressão desoladora, santuário terrestre sendo pisoteado e também o exército sendo pisoteado. Essas são as perguntas endereçadas sobre esses objetos aqui já mencionados, que vai produzir a resposta até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Então veja, as 2.300 tardes e manhãs, que a Igreja Adventista interpreta primeiro como sendo 2.300 dias, que depois são 2.300 anos, teriam começado em 457 a.C. Então, para você admitir o início dessa profecia, você tem que admitir também que no início dessa profecia, estas ações que produziram esta resposta
teriam que começar ali, ó. O que mesmo? Supressão do tamide, né? Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora, até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés. Então, estas ações, obviamente, segundo a própria interpretação da Igreja Adventista, teria que começar em 457, ora bolas. Mas aí vem os teólogos da Igreja Adventista dizem, nós nunca dissemos que as profanações do santuário começariam em 457. Então, o que significa essas 2.300 tardes e manhãs começando em 457? Vocês sabem por que eles estão negando isso? Porque em 457, esse chifre pequeno que para a Igreja Adventista seria primeiro Roma pagã e depois Roma papal, leia-se Igreja Católica Apostólica Romana, não estava pisoteando, não estava profanando, não estava suprimindo o tamide, nem inserindo um deus grego ali no santuário exigindo a adoração desse mesmo deus por parte dos judeus. Roma pagã não estava fazendo isso nesse ano. Quem é que dominava a Judéia em 457? A Pérsia. A Pérsia dominava a Judéia em 457. Como é que Roma estaria profanando o santuário nessa época? Veja, em 457, o rei persa Artaxerxes emite um decreto ordenando que Esdras e um grupo que ele escolhesse voltasse para Jerusalém para regular os serviços do templo que já estava construído há 59 anos. Então, em 457, Roma não poderia, em hipótese alguma, estar suprimindo o tamide no santuário terrestre, inserindo uma transgressão desoladora e entregando o santuário e o exército para serem pisados. Nada disso. O santuário havia sido construído há 59 anos antes. Ele foi reconstruído já em 457, ele já tinha sido reconstruído há 59 anos antes. Para que esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, segundo a interpretação adventista, que aplica o chifre pequeno a Roma pagã e depois a Roma papal, Igreja Católica Apostólica Romana, tivesse sentido, isso teria que começar no ano 70 da nossa era, porque foi só no ano 70 da nossa era que Roma, e não foi sozinha Roma, ela contou com o auxílio luxuoso dos inimigos figadais do povo judeu para destruir o santuário terrestre, o segundo templo. Então, caso a Igreja Adventista desejasse ser fiel ao texto que fala sobre supressão do tamide, abominável da desolação, pisoteamento do santuário e do exército aos pés, ela teria que começar esta profecia no ano 70 da nossa era, e não em 457, meus queridos. Isto é uma falha clamorosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para justificar um erro cometido pelo Guilherme Miller e seus seguidores, que desembocou no grande desapontamento de 1844, quando Jesus não veio, eles inventaram, criaram um novo erro, uma nova mentira. Juiz investigativo. Não, Jesus está saindo do lugar santo e adentrando ao lugar santo dos santos para agora executar o tal juízo investigativo. Que coisa mais ridícula essa. E assim, ao longo dos anos, desde o dia 23 de outubro de 1844, um dia após o grande desapontamento, a Igreja vem tecendo, fantasiosa, criativa e arbitrariamente, argumentos no sentido de provar, não biblicamente, e justificar a sua existência como se isto fosse proveniente da própria vontade de Deus e da palavra de Deus. Quando a gente sabe
que, segundo a palavra de Deus, não há justificativa para a existência desta igreja. Não há nenhuma justificativa. Então, este vídeo é só para desconstruir essa data de 457. Por que mesmo? Porque a profecia, segundo a interpretação da própria Igreja Adventista, contida aqui no verso 14 de 2300 anos, ela começou, segundo a própria teologia adventista, no ano de 457. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, em 457, Roma não estava profanando o santuário, suprimindo o Tamide, introduzindo o abominável da desolação e pisoteando o santuário e o exército. Até porque Roma não tinha nenhuma ligação efetiva com a Judéia nesse ano. Quem dominava a Judéia era a Pérsia. Nós vamos ficando por aqui e nos próximos vídeos a gente vai desconstruindo outros argumentos falaciosos desta igreja corrupta e mentirosa chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Jesus abençoe a sua mente, ungindo-a para que você possa conhecer a verdade. É em nome dele que eu rogo esta bênção sobre você. Amém.